Bem-vindos, eu sou Luís Varela de Almeida. Estamos a caminho das eleições autárquicas do próximo dia 12 de outubro. Até lá, estamos a percorrer todos os concelhos de Portugal continental, de norte a sul do país, para levar até si os problemas, os desafios e oportunidades do seu concelho. É a vez de olharmos para o concelho de Penamacor, no distrito de Castelo Branco. Convidámos todos os partidos com assento na Assembleia Municipal, mas apenas o Partido Socialista pôde estar aqui presente através do José Miguel Oliveira. José Miguel Oliveira, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Temos aqui um formato diferente, porque só está aqui um candidato, um bocadinho mais curto, mas aqui estamos também para ouvir o que tem a dizer. Deixe-me começar por perguntar uma questão. Houve, como sabe, durante o último mandato de António Beitos, também do Partido Socialista, várias irregularidades, várias condenações a pagar determinados tipos de coimas por causa de contratações públicas e também por causa de infrações financeiras. Como é que os habitantes deste município podem voltar a confiar no Partido Socialista para serem governados depois de tudo o que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite para estar aqui. Não posso deixar de começar por lamentar a ausência, portanto, do adversário, neste caso do grupo Independentes, e respondendo concretamente à questão que me está a colocar, é importante referir que, apesar de todos esses casos que estiveram na discussão e na Justiça, a verdade é que o Presidente António Beitos e os restantes elementos da sua equipa foram totalmente ilibados de muitas destas situações. E, portanto, eu acho que, independentemente disso tudo, há um trabalho que foi feito durante estes últimos 12 anos, que é importante realçar. Houve um saneamento financeiro. Mas eles não pagaram essas coimas? Houve 2 ou 3 situações de irregularidades administrativas que conferiram coimas. Então não foram totalmente ilibados? Do ponto de vista daquilo que, de outras acusações, foram ilibados. Mas eu estou a falar destas concretas, não estou a falar de outras. Ou seja, nestas, houve de facto uma infração financeira em 2024, com o Presidente da Câmara e o da Junta de Freguesia pagarem 2.550 euros cada um por uma infração financeira negligente, por causa de um princípio de exclusividade, e por causa da questão de irregularidades na admissão de pessoal, também foram condenados pelo Tribunal de Contas a pagarem multas. E aí não foi só o Presidente, foi também o Presidente e 3 membros do Executivo, na altura do anterior mandato, na altura também o Vice-Presidente. E tudo isto com o Partido Socialista. Por isso é que volta à minha questão, que é como é que as pessoas que vivem em Penamacor podem voltar a confiar no Partido Socialista? O Partido Socialista tem uma marca no Conselho. Em primeiro lugar, é importante referir que nós vamos entrar num novo ciclo e do atual Executivo, digamos que não há ninguém que continue neste novo ciclo que nós pretendemos iniciar. Obviamente essas irregularidades foram situações que lamentamos, mas posso deixar uma mensagem clara para os penamacorenses de que essas situações, no mandato que nós iremos iniciar no próximo dia 12 de outubro, não irão acontecer, fruto também de uma experiência que eu já tenho enquanto vereador noutro município, Na Covilhã? Na Covilhã, mais precisamente, da experiência que tenho enquanto administrador de empresas públicas, já fui chefe de gabinete, portanto, conheço a administração pública e conheço a administração autárquica e, portanto, há aqui uma mensagem de confiança no futuro e de confiança para os penamacorenses no trabalho que irá ser realizado, independentemente, neste caso, do partido ser o mesmo. A verdade é que são pessoas diferentes, com outra experiência e, acima de tudo, com uma vontade de fazer mais e melhor, reconhecendo que, para além dessas questões, e limitarmos o trabalho anterior a essas questões, acho que é bastante redutor. Não é uma questão de limitação, uma questão de transparência, integridade e de confiança da população em quem os governa. Compreendo. Mas é importante, eu devolvi-lhe a questão no sentido de todos nós erramos. Neste caso, houve um erro que foi feito, houve uma condenação, houve uma coima que foi paga. Como qualquer um de nós, qualquer cidadão, estamos a falar de procedimentos que podem acontecer. E eu acho que nós estarmos a falar do mandato do anterior Presidente só nesses termos, acho que é redutor. Houve muita coisa boa que foi feita, houve muito investimento que foi feito, de recuperação do Concelho. A prova é que, inclusivamente, num recente estudo, o Concelho de Penamacor é dos 3 municípios a nível nacional com maior índice, com maior redução no índice de envelhecimento. Temos estado a crescer em população nos últimos 4 anos e aquilo que se pretende é, do ponto de vista das políticas, do ponto de vista daquilo que se quer fazer, manter esse rumo. Relativamente a essas questões, obviamente têm que ser absolutamente evitadas
e para o futuro a confiança que eu deixo é efetivamente na experiência que temos enquanto novos protagonistas no futuro do Conselho de Penamacor. Os dados a que se refere sobre a questão do rejuvenescimento e do envelhecimento foram publicados também pela Pordata em relação aos últimos 4 anos. De facto, há aqui reduções mínimas em termos de valores. Portanto, nos últimos 4 anos há mais 25 pessoas em Penamacor. Ainda assim, a população, o Conselho de Penamacor tem mais ou menos 4.800 pessoas, mas mais de 40% têm mais de 65 anos. É verdade. Portanto, o que é que se propõe a fazer para tentar contrariar esta tendência? O nosso plano de ação está centrado fundamentalmente em 3 eixos: desenvolvimento económico, habitação e depois melhores serviços públicos. E a questão do desenvolvimento económico impacta diretamente nesse indicador que referiu, sendo que o que pretendemos é trazer mais empresas e mais pessoas para o nosso concelho, valorizando, obviamente, as empresas que lá estão, criando programas de tutoria e de acompanhamento dessas mesmas empresas, daquelas que já existem no concelho, mas também daquelas que pretendemos atrair, e através desses programas criarmos emprego e criarmos, ao fim e ao cabo, riqueza no nosso concelho. Tudo isto a par, ao mesmo tempo, com desenvolver os programas de habitação que estão em curso, criarmos um programa de habitação municipal, porque ainda é uma questão concreta, e é um problema concreto da habitação, aliás, é transversal a todo o país, e depois, a nível de serviços públicos, queremos, acima de tudo, melhores serviços públicos, com mais saúde, estamos com problemas de falta de médicos, mais educação, temos a população estudantil a crescer, mas, no entanto, falta-nos respostas em termos de creches. Temos a questão da integração dos migrantes, que é também um desafio muito grande, e eles são, efetivamente, uma parte responsável pela tal diminuição do índice de envelhecimento, como eu referi há pouco, para além, depois, obviamente, do trabalho que é feito a nível da mobilidade dentro do concelho e da ligação do concelho entre os concelhos vizinhos, e da cultura, do desporto, ou seja, tudo isso, toda essa melhoria de serviços públicos acompanhada com o desenvolvimento económico e acompanhado com a oferta de habitação, estamos em crer que vai ser possível inverter ou continuar a tendência de crescimento de população dos últimos anos e continuar a redução desse índice de envelhecimento que temos assistido. Vamos mudar de tema. Não há grandes problemas de segurança em Penamacor. Ainda assim, há aquela questão das instalações da GNR que estão profundamente degradadas e houve um realojamento provisório para o antigo posto enquanto se aguardam obras e a reconversão do antigo edifício para acolher esses militares de forma temporária. O que é que pode fazer, enquanto Presidente de Câmara, para garantir condições dignas e haver esse policiamento de proximidade? Bom, à partida, pelo que sei, o atual Executivo já deu essa resposta ao possibilitar essa transferência do atual posto da GNR para o antigo posto da GNR, que estava destinado a outras finalidades, mas que momentaneamente vai servir para se realocar, ao fim e ao cabo, a GNR no Concelho de Penamacor. Aquilo que é importante, acima de tudo, é manter o número de militares e manter o policiamento nas nossas aldeias e na nossa vila. Felizmente não temos questões relacionadas com segurança, mas é importante manter o número de militares. E junto do Governo, porque é uma competência que tem que ser do Governo, exigirmos a rápida reabilitação desse mesmo posto, para que depois os militares possam regressar ao seu posto de origem, tendo todas as condições para poder exercer o seu trabalho. Prazos, ou das conversas tidas com o Ministério da Administração Interna? Não tenho. Como deve compreender, eu não desempenho neste momento funções executivas no município de Penamacor. Sim, mas poderia, em conversa com o seu colega de partido, poderiam ter conversado sobre isso. Não, ainda não fizemos essa parte de passagem de pastas. Acredito que o iremos fazer depois do dia 12, mas de qualquer das maneiras tenho em crer que esse assunto também irá ser sensível ao Governo para se poder resolver a questão do posto da GNR de Penamacor.
Muito bem. E relativamente à habitação, já há concurso de obras para requalificar edifícios no cimo da vila, para criar fogos municipais. Há também uma pressão cada vez maior para a renda acessível e a fixação dos jovens. Qual é o seu projeto para a habitação? É reabilitar o património municipal e os imóveis devolutos e dar prioridade aos jovens? Claramente. Dar prioridade a jovens, dar prioridade a pessoas que se fixem no Conselho e que trabalhem no Conselho. Essa é, ao fim e ao cabo, as linhas gerais que nós queremos implementar, que vai passar por uma estratégia, digamos, em vários patamares. Não só terminar os projetos em curso, esses projetos em curso prevêem a reabilitação de várias moradias, não só no cimo de vila, mas também na vila de Penamacor, como reabilitar o património edificado. Nós temos casas devolutas, algumas já da propriedade do município, outras passíveis de poderem vir a ser adquiridas pelo município e, portanto, a ideia é, efetivamente, nós começarmos a criar uma bolsa pública de oferta habitacional que possa depois ser disponibilizada para quem trabalha, para quem se quer fixar. Nós ainda não temos metas, temos que primeiro perceber qual é que é o nível de oferta disponível quando assumirmos funções, mas de qualquer das maneiras a ideia é que tenhamos até ao final de 2026 pelo menos 10 a 15 fogos disponíveis e sucessivamente, à medida que a procura for acontecendo, podermos disponibilizar ainda mais casas. E vai recorrer a que tipo de financiamento? O município, felizmente, tem uma situação financeira, portanto... Qual é o orçamento? O orçamento do município anualmente anda na ordem dos 20 a 22 milhões, mas tem uma situação financeira, bastante, digamos, folgada, que nos permite olhar para o futuro com alguma confiança. Mas do ponto de vista de recorrer à banca, por exemplo, para algum tipo de financiamento? Eventualmente, se for caso disso, não excluímos essa possibilidade, ou se for mesmo necessário. É importante referirmos... Mas também não vê com bons olhos aquela linha que o Governo anunciou de 1.300 milhões para a questão da habitação? Não, é assim, nós à partida vamos ter que ter em aberto todas essas possibilidades, sendo que qualquer linha de financiamento implica pagamento de juros e, portanto, se eventualmente o município tiver disponível esse valor financeiro, acho que não fará muito sentido recorrermos a essas linhas de apoio. De qualquer das maneiras, sempre que for necessário, obviamente que não teremos qualquer problema em recorrer a financiamentos bancários. Temos mais 2 minutinhos. Há uma pergunta que ainda lhe quero fazer antes da pergunta final. Tem a ver também um bocadinho com o turismo, com a questão da Serra da Malcata, a questão da proteção do lince ibérico, e o esforço tem sido feito por várias organizações e associações. Tem alguma ideia, tem algum projeto para dinamizar o turismo? O turismo em Penamacor tem vindo a crescer nos últimos anos. Aliás, o ano passado crescemos cerca de 2 dígitos, estamos a crescer em número de dormidas e isso é fruto de uma estratégia que tem vindo a ser implementada de comunicar o Conselho de Penamacor, não só pelo turismo natural e pela Reserva da Malcata, que eu já irei falar, mas também pelo seu património e também pelo turismo bem-estar. E aquilo que nós queremos fazer é continuar a apostar nessa linha do turismo de natureza, turismo de bem-estar e turismo do património, que é efetivamente muito rico. Falando da Serra da Malcata, foram dados passos muito importantes com o plano de cogestão, assinado entre o município do Sabugal, o município de Penamacor e o ICNF, e isso, estou certo, nos irá permitir podermos olhar para aquela reserva e explorá-la muito mais do que ela está a ser neste momento explorada. Mas sempre com a senda do equilíbrio e da sustentabilidade. Obviamente, sempre equilibrando 2 valores fundamentais, que é a fruição da natureza por parte de quem a visita e a sustentabilidade do recurso. Nós não podemos querer utilizar o recurso e depois deixá-lo, não permitir que possa ser visitado por outros. E, portanto, é esse equilíbrio que nós temos que fazer e que eu estou certo que iremos conseguir, devolvendo a reserva às pessoas, porque também é importante nós olharmos para o território como ele sendo receptor de pessoas, quem nos visita, dos que lá moram, e isso é importante termos essa questão sempre presente. Para terminarmos, primeira medida que vai tomar, concreta,
se for eleito Presidente da Câmara Municipal de Penamacor? Nós temos várias medidas. Primeiro, uma só. A primeira, eu acho que a E não primeira... me diga que é entrar no gabinete, por favor. Não, é acima de tudo, eu acho que vamos ter que aproveitar a descentralização de competências para as juntas de freguesia, dando-lhes mais capacidade para poderem intervir no seu território. Eu defendo que quem está mais perto gere melhor e valorizar o papel das freguesias, valorizar o papel das nossas aldeias, de quem gere as nossas aldeias no dia-a-dia e que estão próximos dos cidadãos. E, portanto, é esse o papel do político, é resolver o problema das pessoas e, neste caso, de dar mais ferramentas às juntas de freguesia para poderem intervir no seu território. José Miguel Oliveira, muito obrigado pela sua presença aqui neste espaço. Com certeza, e haverá mais, tenho a certeza disso. Muito bem. Muito obrigado. Ficamos aqui com um pequeno retrato de ideias, desafios para o Conselho de Penamacor e até ao dia 12 de outubro, já sabe, fique com a conta lá e já agora depois do dia 12 de outubro, mas isso é uma conversa para depois. Fique connosco, que estamos a contar Portugal.